e bora pro vídeo. Mbappé recebe alta e tá de volta. Depois de ser internado com gastroenterite e ficar de fora da estreia do Real Madrid no Mundial, o craque francês já voltou ao centro de treinamento e vai retornar aos poucos às atividades com o grupo. O Real Madrid confirmou tudo em boletim oficial e informou que o camisa 9 seguirá com um tratamento específico nos próximos dias. Na estreia, sem ele, o Real só empatou com o Al Hilal, gol do Gonzalo Garcia, que salvou o merengue. Tivemos o confronto entre Flamengo e Chelsea, onde o rubro-negro brilhou e venceu o Chelsea por 3-1 nos Estados Unidos, garantindo classificação antecipada às oitavas de final do Mundial de Clubes. O Chelsea até saiu na frente com Pedro Neto, mas o Flamengo virou com gols do Bruno Henrique, Danilo e Wallace Ian. A virada começou com a entrada de Bruno Henrique, que marcou logo aos 16 minutos do segundo tempo. 3 minutos depois, Danilo virou, e com um a mais em campo, o Wallace Ian matou o jogo aos 37. No pós-jogo, tivemos algumas declarações do lateral do Chelsea quanto à partida. Abre aspas para o jogador. A Premier League é a principal liga do mundo. Eles têm um bom time, mas o momento dos times é bem diferente. As condições não são as mesmas também. Não é uma desculpa, é a realidade. Eles têm muito talento, mas acho que se nos enfrentarmos em um outro momento, podemos vencê-los. Cucurella em entrevista após derrota para o Flamengo. Alguém deveria mostrar para esses jogadores europeus como que chegam as equipes sul-americanas nos intercontinentais, que são no fim do ano, onde jogam mais de 70 jogos. Sinceramente, essas desculpinhas sobre calor, tempo e estar em início de temporada não colam. Com a vitória e o tropeço do LAFC, o Mengão disparou na liderança do grupo D com 6 pontos e já garantiu o primeiro lugar antes mesmo da última rodada. Nas oitavas, o Flamengo vai pegar o segundo colocado do grupo C, onde tem Bayern, Benfica, Boca e Auckland City. Vem pedreira por aí. Infelizmente, chegou o fim da invencibilidade sul-americana no Mundial. O Bayern de Munique venceu o Boca Juniors por 2-1 na sexta-feira em Miami e carimbou sua vaga nas oitavas do Mundial de Clubes da FIFA. Com o resultado, a América do Sul perdeu seu primeiro jogo no torneio, mas os clubes brasileiros continuam 100%. Neuer foi um paredão e Harry Kane abriu o placar no primeiro tempo. O Boca, empurrado por sua torcida que transformou o Red Rock Stadium numa La Bombonera, só que versão dos Estados Unidos, empatou com o Merentiel, que deixou tudo igual e acendeu o jogo. Pensa num golaço. Mas no fim, Olise apareceu como um carrasco e selou a vitória bávara. 2-1 pro Bayern, que chega a 6 pontos e já está classificado. Veja aí um trecho da entrevista do Kane falando sobre o jogo. Sim, grande desempenho dos caras. Nós sabíamos que não seria fácil, sabíamos que entraríamos num ambiente hostil, tempo quente, foi difícil. Mas eu penso que no primeiro tempo ele foi muito bom. Nós deveríamos ter marcado em 2 ou 3 chances e no segundo tempo ficou difícil. Eles nos colocaram um pouco sob pressão e eles tiveram ímpeto. Uma vez que eles marcaram, nós meio que mudamos de volta para nossa direção e obviamente qualificar. A briga agora fica entre Boca Juniors e Benfica pela segunda vaga do grupo C. E o detalhe, o Bayern já marcou 12 gols em 2 jogos. Marcelo Gallardo diz em entrevista que falou com Cristiano Ronaldo sobre o Mundial. O técnico do River Plate revelou que fez um convite informal a Cristiano para disputar a Supercopa de Clubes, com os argentinos. Foi em março, por um amigo em comum. Falei com ele, você gostaria de jogar o Mundial de Clubes? Ele se sentiu reconhecido, pensou no assunto, contou Gallardo à ESPN. Cristiano, que está fora do torneio com o Al Nassr, chegou a avaliar a ideia. Os dois criaram uma relação após Gallardo comandar o craque em um amistoso na Arábia Saudita. Já pensou o CR7 no River? Veja aí o trecho da entrevista. Eu tive a sorte de treiná-lo no momento em que fui convidado pela Arábia e me deparei não só com um grande profissional, mas com uma grande pessoa, uma boa pessoa. E durante esse período que eu treinei, a gente criou uma relação, nesses meses, que foi em meados de março. E foi uma coisa informal. Através de um amigo em comum, eu disse a ele que tem uma Copa do Mundo de Clubes chegando e talvez se ele quisesse, ele como um jogador que marcou uma era, poderia ter a intenção de jogar pelo River. E ele se sentiu reconhecido por isso, avaliou e disse que tem que pensar para as próximas temporadas e, bem, foi uma coisa informal. Nico Williams por 6 anos no Barça. O Barça chegou a um acordo pessoal com Nico Williams, destaque do Atlético de Bilbao e da seleção espanhola. O contrato iria até 2031 com um salário entre 7 e 8 milhões de euros por ano, cerca de 44 a 50 milhões de reais. Mas, para fechar, falta um detalhe, pagar a multa rescisória de 58 milhões de euros ao clube basco, que já avisou que não vai negociar. Quer o Nico? É só pagar a grana. Nico, de 22 anos, já estava na mira do Bayern, mas parou as conversas quando soube do interesse do Barça. A novela tá perto do fim, mas o clube catalão ainda precisa driblar o fair play financeiro para registrar o jogador sem dores de cabeça com a La Liga. Se der tudo certo, é mais um reforço de peso chegando no Camp Nou. E não podia faltar falar do Fluminense. O Fluminense goleou o Sam por 4-2, virou com autoridade e manteve o Brasil 100% de aproveitamento na Copa. No primeiro tempo até parecia que ia dar ruim. Arias fez um golaço de falta, mas o Sam virou rapidinho. Só que no segundo tempo, o show
show foi tricolor, com gols de Nonato, Juan Freitas e Keno, virada garantida e liderança do grupo. Com 4 pontos, o Flu passou o Borussia Dortmund no saldo e agora só precisa de um empate contra Mamelodi Sundowns para ir às oitavas. E o destaque fica para a entrada de Keno e Nonato, que mudaram o jogo, e para o retorno de Cano, participando bem na criação. Com isso, Palmeiras, Botafogo, Flamengo e agora o Fluminense seguem invictos e embalados no Mundial. O Brasil tá dominando. E quarta-feira tem mais, Fluminense contra Mamelodi. Vale